Olá, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo ou ouvindo este podcast. Bem-vindos ao podcast segunda temporada Podeng ACEA, o seu podcast para engenheiros e arquitetos e agrônomos, uma parceria do CREA de Minas Gerais com a ACEA, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E nós estamos na segunda temporada com um tema central de cidades inteligentes. E aí, para falar hoje sobre um assunto muito bacana, que é manutenção industrial, nada menos que Erlandson de Lima Ricardo. E o Ricardo é sobrenome, hein? Ele que é engenheiro eletricista, segurança do trabalho, formado há 15 anos pela primeira turma da PUC de Poços de Caldas Noturno e tem 26 anos de experiência na área de manutenção. Então, estamos aqui mais do que gabaritado para falar sobre o assunto. Obrigada, Erlandson, de estar aqui no podcast. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência, contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho para o nosso público, para os engenheiros que estão começando a carreira, sobre manutenção industrial, que é um tema que eu acho extremamente pertinente para a carreira de todo engenheiro que está em condição de entrar no mercado de trabalho ou que queira fazer uma transição de carreira. Ou até aquele pessoal que está pensando em formar engenheiro, já trabalha lá em fábrica e fala, tô querendo essa área. Isso Então, aí. esse podcast é para você. Bacana. Fala uma coisa para mim, esse negócio de manutenção industrial, o pessoal acha que é só quebrou, conserta. Isso E aí. não tem nada a ver com isso, certo? Isso aí. O que é uma manutenção industrial, então? Para que ela serve? Se não é o quebrou, conserta. Dentro das empresas, nós temos um departamento de engenharia e manutenção. Esse departamento ele é responsável por promover toda a gestão dos ativos industriais dessa companhia. Além de promover a gestão desses ativos, a gente tem toda a responsabilidade de garantir a eficiência operacional, a performance desses equipamentos, um controle adequado de custos e, o mais importante, garantir a segurança desses colaboradores que trabalham diretamente na manutenção. Então, o departamento de manutenção dentro do setor fabril, ele é extremamente importante porque ele vai garantir a continuidade operacional e no momento que haja uma demanda, né, que a empresa precise produzir, ela vai deixar os equipamentos aptos para que a empresa consiga atender essa demanda e consiga entregar os produtos a qual ela precisa vender. É por isso que a engenharia é tão atrelada à segurança do trabalho. É isso aí. Principalmente a engenharia de manutenção, no qual muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu tenho que aplicar normas e procedimentos para garantir que o meu ativo volte à condição original. Então, é um departamento, é uma estrutura que eu preciso o tempo todo seguir normas e procedimentos para conseguir voltar o meu ativo na condição original dele e ele consiga perpetuar a produção e garantir a entrega das empresas. É que o pessoal acha que às vezes o engenheiro só vai estar lá para quando quebrar e falar, tem que quebrar, chama a engenharia para poder vir consertar. Chama o pessoal da manutenção. E na verdade, eu vejo hoje pelas empresas, você tem até a senioridade dos engenheiros lá dentro, de quem presta esse serviço de manutenção. É isso aí. Esse serviço todo de manutenção que a gente tinha de uma empresa há 10 anos atrás do que a gente tem hoje, mudou muita coisa? Amanda, hoje a tecnologia tem evoluído. Então, esse é um ponto que os novos engenheiros eles atuam com mais tecnologia embarcada, principalmente na eletrônica. Essa é uma grande mudança que eu vejo hoje nos novos ativos que estão sendo implementados nas empresas. Eu saio de uma estrutura eletromecânica para uma estrutura muito mais tecnológica, com muito mais eletrônica embarcada. Porém, o conceito de engenharia de manutenção, o conceito de manutenção, ele não mudou.
Ele ainda é aquela parte de correção. Exatamente. A gente continua com os conceitos de manutenção corretiva, que é onde o equipamento ele tem uma falha não planejada e eu tenho que entrar com um time de manutenção para promover uma correção, né, segura, rápida, eficiente, para que a gente restabeleça o processo. Então, a manutenção corretiva é a manutenção mais usual ainda, utilizada por uma necessidade ainda de criação de estratégia. Eu tenho manutenção preditiva. Desculpa, vamos primeiro na preventiva. Manutenção preventiva, eu trabalho com ciclos temporais. Então, a engenharia de manutenção ela vai fazer todo um estudo baseado nas recomendações do fabricante, baseado na expertise da engenharia, para que a gente consiga elaborar um plano. Então, a gente monta um plano de manutenção e, periodicamente, né, baseado no meu plano, eu executo as minhas manutenções. Manutenção preventiva ela vem muito do mercado da aviação, no qual, né, estipulou que a cada X horas de funcionamento de voo de uma aeronave, eu paro essa aeronave no hangar e executo uma série de atividades para restabelecer a segurança de voo. Eu tenho a manutenção preditiva, que é predizer. Baseado numa aplicação de tecnologia, eu vou acompanhar um equipamento e à medida que eu promovo esse acompanhamento, eu consigo verificar através de uma tendência qual é o momento que esse equipamento, um componente desse equipamento vai falhar. Dessa forma, eu consigo me programar para aproveitar ao máximo esse equipamento sendo utilizado, diminuindo o meu custo com spare, com material humano e físico, e faço uma corretiva planejada. Eu paro o equipamento na hora limite, antes que ele falhe. Então, esses são os 3 principais tipos de manutenção. Só que nós temos ainda, na nossa cultura, a manutenção corretiva como a forma mais usual de restabelecer um processo. Vai apagando fogo à medida que vai É acontecendo. isso aí. Esse é o grande desafio das empresas, principalmente empresas de médio porte e de pequeno porte. E isso daí não interfere nessa produção contínua principalmente porque eu penso o seguinte, a gente está falando de nessa manutenção industrial, normalmente as indústrias elas vão trabalhando 7 por 24. Certo, isso aí. Então tá ali trabalhando o tempo todinho. O engenheiro ele fica muito responsável e ele é o responsável pela qualidade da produção, por quanto que aquela empresa produz. Então, é o pessoal da manutenção industrial que fica responsável por isso. Porque na minha cabeça, o que acontece? Vamos supor. Normalmente, você tem uma máquina que faz um produto. Correto. Quando a gente fala de produto alimentício, às vezes aquela máquina ela é usada para produzir um produto X, mas ela também consegue usar um produto Y, certo? Certo. E aí, quando você vai fazer toda a logística para a produção, fazer aquela produção, e aí vem o pessoal e fala assim, vamos produzir, sei lá, iogurte. Uhum. Agora a gente vai produzir, sei lá, de um sabor, agora a gente vai produzir de outro. E isso ele é 100% ligado a vocês e ao pessoal da manutenção que comanda tudo isso. Na verdade, quando a gente fala de manutenção, tem que ter um vínculo muito grande com o departamento de PCP, Planejamento e Controle de Produção. Falando de empresas já de classe mundial, que tem uma estrutura de manutenção consolidada, há um alinhamento entre o PCP e o departamento de manutenção para aproveitar esses intervalos de setup ou intervalos de limpeza do equipamento para que o time de manutenção faça manutenções pré-estabelecidas e dê essa continuidade operacional. Empresas que ainda estão trabalhando, evoluindo para estruturar um departamento de manutenção, geralmente possuem conflitos entre manutenção e operação nesse sentido.
porque o plano de produção ele já está pré-estabelecido, consolidado muitas vezes com o departamento comercial, e o pessoal esquece que o equipamento ele precisa de manutenções periódicas. Então, muitas vezes é feito um cenário de venda, considerando um intervalo de produção que impede a manutenção, né, impede que uma manutenção seja realizada. Isso pode gerar um desgaste de marca na companhia, porque o equipamento ele pode quebrar. E no momento que ele quebra, dependendo da falha ocorrida, o tempo de reação é muito grande. Então, isso é eu acredito que isso é uma grande oportunidade nas empresas, essa relação engenharia de manutenção, engenharia de produção, para conseguir achar esse ponto de equilíbrio. E hoje a manutenção ela é feita 100% por pessoas. Hoje a gente tem uma grande dependência de mão de obra humana, técnica principalmente. É um ponto importante que você colocou em pauta, né? Então, grande parte da manutenção é realizada pelo time de engenharia que elabora toda a estratégia, toda a estrutura e um corpo técnico preparado para executar toda a estratégia realizada pela engenharia de manutenção. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande de técnicos em mecânica, técnicos em elétrica, em metrologia e instrumentação. E há hoje um déficit dessa mão de obra técnica em grande parte do mercado industrial. A gente fala de indústria e eu vejo, por exemplo, a gente teve uma diferença, né? A gente estava lá na indústria 1.0, 2.0, hoje a gente está na 4.0, migrando para 5.0. A gente fez um podcast sobre a indústria 4.0, né? Ele falando principalmente das dificuldades de mão de obra. Hoje, a gente nessa migração, teoricamente, o que o pessoal vai pensando? Que cada vez mais você tem menos mão de obra trabalhando operacionais, né, o tal do chão de fábrica, e migrando para uma coisa mais tecnológica, robotizada. Sim. E aí, na minha cabeça, por exemplo, aquela pessoa, você que faz manutenção há 26 anos, a diferença do que você fazia há 26 anos para o que você faz hoje, para essas máquinas que hoje você estão trabalhando em cima de robotização. E eu penso que às vezes é mais robotização porque não tem mão de obra. Hoje a gente tem um bom ponto. Hoje a gente vem de uma evolução industrial e um avanço tecnológico gigante. Mas a realidade econômica é que grande parte das empresas que já operavam no país, eles não fizeram uma migração total do maquinário. O maquinário utilizado na nossa indústria, ele é substituído de forma gradual. Então, eu tenho alta tecnologia embarcada e tenho equipamentos de 30, 40 anos de Mesmo essas empresas, por exemplo, essas empresas chinesas que vêm, né? A gente olha, por exemplo, reportagem, você vê a BYD, os carros fabricados lá são 100% robotizados. Aí a demanda da construção hoje, a chegada de novas empresas, com certeza ela vem com 100% de tecnologia embarcada. Aí são dois pontos que eu trago de reflexão. O primeiro ponto, a gente tem hoje uma dificuldade de fazer a transposição do conhecimento do pessoal que já estava nas empresas com a tecnologia antiga, porque é uma tecnologia antiga, na maioria eletromecânica, então o pessoal hoje